Logo após a morte virá o juízo. Mas aí vem essa pergunta: se nós somos julgados logo após a morte, então por que é que haverá um juízo final? Quando Jesus voltar, ele julgará os vivos e os mortos. Então, para que serve esse juízo final? Existem 5 respostas para isso. Então, existem 5 motivos pelos quais Deus virá para julgar os vivos e os mortos. O primeiro motivo é para a glória de Deus Pai. Então, diz o Catecismo de São Pio X, no número 126, diz o seguinte: no juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus Pai, porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo, embora se vejam às vezes os bons sofrendo e os maus em prosperidade. Então, essa aparente injustiça que nós vemos no mundo será remediada, será redimida, será glorificada quando Jesus voltar. Então, verão a justiça de Deus dando o prêmio aos bons e o castigo aos maus. O segundo motivo é para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. No juízo universal há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo, porque tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então à face do mundo inteiro como juiz supremo de todos. Então todos verão, os ateus, os incrédulos, aqueles que blasfemam contra Cristo, aqueles que zombam da nossa fé, todos verão Jesus, juiz universal, Jesus, Senhor e Rei, para julgar toda a humanidade. O terceiro motivo porque haverá um juízo universal é para manifestar a glória dos santos. Então, as boas obras que você fez escondido, que todos os santos fizeram escondidos, que fizeram no oculto, que foram perseguidos pela sua bondade, perseguidos pelas suas boas obras. Então, todos verão a glória dos santos. Olha que maravilha, porque, veja bem, aquilo que nós vemos dos santos, eu tenho aqui um íconezinho de Santa Teresinha, aquilo que nós sabemos das virtudes de Santa Teresinha, eu diria que é só a ponta do iceberg. O que se passou dentro do coração dela, só Deus sabe. As virtudes que ela tem, os méritos que ela tem, são muito maiores do que aqueles que nós vemos. E assim todos os santos, cada santo é assim. Na nossa vida também é assim. Eu gosto de pensar que o bem que eu fiz, ou qualquer outro padre fez durante a terra, ele não sabe, ele nunca saberá, apenas no dia do juízo. Então, no dia do juízo, aquela bondade será vista por todos. Então, todos vão ver a glória de Deus manifestada nos santos. Então, será a glorificação universal dos santos. Por outro lado, também, esse é um outro motivo, a confusão dos maus. Veja bem o que diz o Catecismo. No juízo universal, a confusão dos maus será enorme, especialmente a daqueles que oprimiram os justos e a daqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons. Então veja, aquelas pessoas que oprimiram os justos, então aqui me vem à mente os comunistas que mataram os cristãos, né? As ideologias que perseguiram de morte os nossos irmãos desde o início do cristianismo, Império Romano, as perseguições dos muçulmanos, dos infiéis, dos comunistas. Então tudo aquilo será manifestado, a justiça de Deus. E aquelas pessoas que foram falsas, ou seja, aquelas pessoas que aparentavam pessoas boas, que eram aplaudidas pelo mundo, oh, como essa pessoa é boa, será manifestado diante de todos que aquilo não era verdade. Então a justiça divina será feita, todos vão ver o castigo dos maus, a justiça de Deus ser feita. O seu coração, no meu também, muitas vezes clama por justiça. E nós cristãos temos a certeza que essa justiça não só será feita, mas será manifestada diante de todos os homens. Ninguém ficará impune e toda a verdade será revelada. Continua aqui o Catecismo. Então, aqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons,
pois verão manifestados à vista de todo mundo todos os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Os condenados terão manifestados os seus pecados, aqueles mais ocultos, diante de toda a humanidade. E assim se manifestará a justiça divina, a manifestação da justiça de Deus diante de toda a humanidade, premiando e glorificando os bons e castigando os maus. Mas existe um último motivo pelo qual haverá o juízo universal ou o juízo final, que é a ressurreição. Veja bem, o homem, ele é corpo e alma. Não é só a alma que é boa ou má. O homem é corpo e alma. O ser inteiro do homem é corpo e alma. Então, a plenitude da glorificação do homem é com a ressurreição. Então, os homens que forem salvos irão para o céu em corpo e alma. Então, para isso, haverá o juízo universal. E aqueles que serão condenados também irão em corpo e alma. Então, quando Jesus voltar, ele vai julgar os vivos, ou seja, aqueles que estarão vivos naquele momento, e os mortos, aqueles que já tiveram um juízo particular, mas que ainda não foi manifestada publicamente diante de toda a humanidade a bondade e a maldade do coração dos homens. Então, espero que você tenha gostado desse assunto. Eu acho muito interessante, muito bonito nós sabermos, muito gratificante sabermos que a justiça de Deus será cumprida em toda a humanidade